Estás aí? Não te percas e ouve esta conversa. Olá, sou a Annalise. Bem-vindos a mais um episódio desta conversa. A nossa convidada de hoje é a Maria Cheles, de 24 anos, natural do Funchal e vive atualmente em Abrantes. A Maria sofre de fibrose quística e é transplantada bipulmonar. Olá, Maria. Olá. Agradeço desde já a tua presença. Explica-nos, por favor, o que é fibrose quística e como é que ela se manifesta. Então, a fibrose quística é uma doença hereditária, portanto, genética, portanto, pode atingir qualquer pessoa, portanto, imagina, isto foi mais fácil explicar exatamente o que é que aconteceu comigo. Sim, era também uma das perguntas que ia, mas pronto, assim fica já tudo. Como é que te foi diagnosticado em ti e como é que se manifestou? Eu também tenho um irmão, o qual também tem fibrose. O que é que acontece? Isto é um gene mau, é mesmo assim, é um gene defeituoso da parte do pai e um gene defeituoso da parte da mãe. Quando se juntam os dois genes defeituosos, dá o que dá. Pronto, a criança pode sair com fibrose quística ou então só com o gene também e saudável, pronto. Ou então sem gene nenhum e completamente saudável. No meu caso, portanto, saí a prenda, mesmo com fibrose. Durante muitos anos estive nas urgências de Abrantes, sempre que não era uma gripe, era isto, era aquilo, uma conjuntivite, coisas exorbitantes que não fazia sentido nenhum. Depois os sintomas foram-se agravando, portanto, as hemoptises, que é sangue na expectoração, muitas infecções respiratórias, e os médicos houve uma urgência e houve uma médica que suspeitou da fibrose quística, mandou-me fazer o teste e o qual deu positivo. Sim. É uma doença que se manifesta principalmente nos pulmões, a maior parte dos doentes são afetados a nível pulmonar, muito raro é que são afetados a nível só digestivo, porque a doença afeta vários órgãos. Sim. Pode afetar a pele, o coração, o pâncreas é um dos afetados, que é o sistema digestivo. Nós temos a nossa nutrição, portanto, agora, depois do transplante, é um bocadinho diferente, mas até o transplante nós temos que engordar, portanto, temos sempre abaixo de peso, portanto, temos que comer sempre, imagina, chocolates e donaninhos e hambúrgueres, tudo mesmo calóricos, nós temos que comer o dobro ou o triplo de uma pessoa normal. Portanto, uma pessoa normal, se calhar, só pode comer aquilo uma vez por semana e já é com sorte. Nós tínhamos que comer aquilo quase todos os dias. Portanto, a minha alimentação, ultimamente, antes do transplante, foi basicamente isso. Foi danoninhos, chocolates, lasanhas e tudo o que fazia mal. Era o que me mantinha viva, porque 15 anos fui habituada a comer isso. A nível pulmonar, o que é que afeta mais? É a respiração. Portanto, cada infecção respiratória que nós temos, o nosso pulmão vai morrendo um bocadinho. Sim. E já não recupera. Portanto, é muito, muito, muito difícil recuperar. E é isso. Portanto, as bactérias vão comendo, literalmente, vão comendo os pulmões e pronto, vai morrendo. Pronto. Acho que me expliquei bem. Sim. Foste diagnosticada aos 8 anos de idade, certo? Sim. E de que forma, sendo uma criança, de que forma é que, e mesmo já atualmente, de que forma é que a fibrose quística condiciona a tua vida? Eu acho que inicialmente eu não liguei muito, portanto, ficava internada. Não, era uma medida, sempre fui uma medida que me adaptei bem às situações. À medida que os internamentos foram acontecendo, portanto, sempre 3 vezes por ano, depois passou a mais, foi muito raro o ano em que só tive um internamento por ano, mas só 1 ano ou 2 é que me aconteceu esse milagre. Portanto, se calhar até à minha adolescência, os 12, 13 anos, à medida que o tempo foi passando é que eu fui caindo em mim do que era a fibrose quística. Portanto, fui pesquisando na internet, pesava-me todos os dias, porque depois a pressão era muita, tanto que deixou de existir balanças em minha casa até há bem pouco tempo. Portanto, porque depois podia vir outros problemas mais graves e o qual não queríamos. E à medida que fui percebendo, fui pensando, porque a doença não vem só do meu pai e da minha mãe. Nós temos uma prima que já faleceu com fibrose, sim. E ao saber disso, uns anos mais tarde, é que mexeu muito comigo, porque morreu com fibrose quística. Isso é. Alguma vez pensaste que te poderia acontecer o mesmo? Sim. Eu dizia em miúda e
meus antigos vizinhos diziam muito, porque eu dizia-lhes, eu não tenho que pensar o que é que eu vou ser grande, eu não tenho que pensar o que é que nos meus sonhos futuros, porque Sim. eu não vou passar dos 18 anos. Porque na altura a espécie média de vida Sim. era aos 18 anos, não era muito raro. Sim, os adultos. é uma doença com uma esperança média de vida muito curta, baixa, certo? Sim. Agora, atualmente, estamos nos 40. Sim. Depois dos transplantes, já há alguns, graças Sim. a Deus, com mais idade, mas... Desculpa. Mas até perceber isso, Sim. foi... Lá está. Pode ter sido duro, mas eu acho que se me adaptei bem, nunca fui miúda de chorar a nível desse ponto, porque depois há crianças que sofrem muito, não é? Não podem, aquelas, principalmente nós meninas, temos aqueles sonhos de ter filhos, casar, claro que continuo a ter e tenho, mas, por exemplo, ter filhos já será muito difícil neste momento, agora com o transplante já não posso mesmo, estou totalmente proibida. E se calhar agora no transplante pesa mais do que antes com a fibrose, porque apesar de continuar com a fibrose, os pulmões, digamos, já estão curados. Sim. Claro que pode acontecer algum pé atrás, porque eu vivo com o meu irmão com fibrose quística, eu posso apanhar a bactéria dele, mas é diferente. Portanto, sim, essa parte pelo menos já não vai ser, não vai ser suposto. afetada, não é suposto ser afetada, ok. Sim. Então, sendo a fibrose quística uma doença com uma esperança média de vida tão curta, não perspectivavas assim grande futuro antes de seres transplantada? Agora, tanto que eu fui transplantada e assim que eu entrei na lista de espera, eu deixei cartas aos meus amigos e à minha família, pronto, próxima, direta. Sim. E eu sabia para o que ia, portanto, eu sabia mesmo que ia morrer, eu dizia mesmo, e só uma ou duas pessoas com quem eu falava diretamente e abertamente sobre isto, ou desabafava, porque à minha volta poucos eram capazes de ouvir isso. Sim. Portanto, eu dizer, olha, preparem-se porque eu não vou sobreviver, quero que vocês estejam cientes disso, porque é muito difícil um amigo ou uma amiga ouvir isso de alguém, sim, alguém muito, com uma cabeça muito, não é fria, mas preparada, sim, e via que pronto, conseguia ouvir isso, e foi, portanto, só falava nesse aspecto, só falava com uma ou duas pessoas. Até depois, durante a pandemia, aproximou-nos muito enquanto doentes de fibrose quística. Sim. Portanto, falámos muito, e isso foi o que me deu ali aquela espécie de luz, porque tenho uma grande amiga minha, que é a Filipa, que foi transplantada há 13 anos, e isso, se ela é possível, percebes? É aquela luz no fundo do túnel a esperança. Em que há a possibilidade de teres uma vida, a possibilidade de a operação correr bem, e pronto, foi isso que me deu ali aquela esperançazinha, apesar de ir entrar para o bloco e pensar tipo, não, obrigada, tchau, beijo. Apesar de que fui muito calma, entrei para o bloco muito, muito calma, tanto como se fosse, eu digo, pode ser um bocadinho estranho ouvir isto, mas é como se eu estivesse a entrar num fundo num túnel de luz, tipo, calma, tipo, não, é estranho e conseguir explicar isto, porque há todos os transplantados com quem falei sobre isso, a maior parte de todos sentiram isso mesmo, em que é uma calma inexplicável, parece que fomos ali só fazer um tac e voltamos, é estranho, não tenho cicatriz, e eu continuo a dizer e a pensar, talvez isto um bocadinho para me proteger, que alguém morreu para me dar vida. Sim. Eu penso que fui fazer ali um exame, que era preciso anestesia geral, e voltei com uma cicatriz, tudo bem. As dores agora, depois, não sinto muitas, só nas mudanças de tempo, mas acho que isso será sempre normal. E no pós-transplante tive muitas dores, e sim. Porque depois tinha os drenos, e os drenos esbarravam nos ossos, e era difícil. Sim. Mas havia dias em que nem a morfina me ajudava a atenuar as dores, mas quando fazia era uma sensação, uau, pronto, ok. E como é que a tua doença foi progredindo? Foi infecções respiratórias. Foi infecções? Sim, muitas infecções. E a pandemia foi de alguma forma, afetou a progressão da doença? A pandemia foi a minha salvação, porque estava toda a gente em casa. Sim. Portanto, a minha mãe conseguia obrigar-me, depois eu sou um bocado difícil de comer, ou seja, quando estou sozinha não há muita vontade de comer. Então,
quando és obrigada, Sim. pior ainda, não vais fazer. Então, e como toda a gente em casa, toda a gente me incentivava a comer, portanto, era pequeno almoço, era lanche, e consegui engordar alguma coisa, porque depois os comes da mãe são sempre comes da mãe. Sim. Então, foi aí a minha salvação, pois tinha toda a gente, tinha o meu irmão, tinha a namorada do meu irmão em casa, e ali gerava um ambiente de conforto e calma, portanto, Sim. o que eu vi um bocado da pandemia foi os últimos tempos de família, foi um bocadinho isso. Sim. Até entrar, porque eu entrei em lista oficial a 24 de junho de 2020, portanto já estávamos em pandemia. Sim. E pronto, foi chegar e por acaso nesse dia foi quando fiquei novamente internada. Sim. E foi mesmo chegar a casa da alta e escrever então as ditas cartas, sem ninguém em casa, para ninguém saber, e só uma pessoa que sabia que aquilo ali estava dentro daquela Sim. caixa, e pronto, se me acontecesse alguma coisa então era Essa mesmo, pessoa era ia entregar, sim, dar as cartas. Só se eu fosse mesmo Sim. para o outro lado, não, portanto, depois de eu vir para casa, então entreguei as cartas a cada um, pronto, eu sei que todos choraram. E sei que ainda continuam com as cartas guardadas. Sim, é algo muito pessoal, marcante sim, e muito sim, pessoal, sim. Portanto, E é de uma coragem imensa ter que, essa no fundo, consciência eu tirei essa ideia dos filmes, porque foi Sim. literalmente, portanto, eu via muitos filmes com doenças, Sim. porque era aquilo muito a minha realidade, então nunca é que eu me sentia que aquilo, no fundo, contava muito a nossa história, porque mesmo com outras pessoas com outras doenças, cancro, Sim. que tivessem capacidade por fases terminais, tenho a certeza que veem muito isso, porque é um bocadinho a sentir que é a realidade. Então foi daí que eu tirei ok, é uma maneira de os tranquilizar e é uma maneira de ir calma para o que vai acontecer. Pronto, foi isso. E antes de seres transplantada, qual é que era a tua condição? Como é que estavas em termos de saúde? Mal. Portanto, tinha... Falando aqui na pandemia, porque no fundo foi aumentei de peso, mas também foi o cair, o descambar, ou seja, eu comecei a fazer, desde 2017, eu fazia estudos para o transplante, porque a nossa doença é um bocadinho velhaca, digamos assim. Sim. Ora estás bem, amanhã estás numa cama de hospital ventilada. E então a minha médica sempre teve essa opção de fazermos os exames todos para mandar para Santa Marta, porque é lá, para estarem preparados caso acontecesse de um momento para o outro já haver exames. Depois, em setembro de 2019, eu caí mesmo a pique, portanto já estava 2 meses em casa, de 2 em 2 meses estava internada. Então, e aí optaram mesmo, a minha função pulmonar já estava abaixo de 30%, portanto foi então a decisão que iam me mandar para a lista de espera, para a referenciação. E pronto, depois veio a pandemia, atrasou um bocado todo o processo. Portanto, eu estava internada, fui à primeira consulta de transplante, então depois, como entrou mesmo oficial a pandemia em Portugal, então só fui à segunda consulta de transplante e foi quando fiquei em lista de espera oficial, foi em junho de 2020, pronto. Mas pronto, depois tínhamos que lá ir sempre de 6 em 6 meses para fazer as análises, por causa da lista, e depois, quando em janeiro de 2021, eu ligo à minha médica porque estava a precisar novamente de internamento com oxigênio. Eu não estava oxigênio em casa, porque estávamos no caos da pandemia. Ela tinha bastante medo que eu fosse fazer as análises, porque depois podia apanhar o Covid e era totalmente a minha morte. Então, se já estava mal, então mal ficava. E então a ordem que tive foi ficar totalmente de repouso absoluto. Portanto, só me apontar para ir à casa de banho. Comer, se pudesse comer na cama, era melhor. Portanto, ao ponto que eu tive, em 2020, eu comprei uma cama articulada. Não pode ser uma cama normal, eu preferi, porque senão o teu cérebro fica a pensar muito que estás num hospital e tu não queres isso. Então, uma cama normal, mas que distraia. Mas que fosse articulada, sim. O que foi a minha salvação também, porque eu dormia com 5 almofadas. Conseguia ter a inclinação. E assim consegues dormir... Sim. E até mesmo porque dá bastante jeito, porque o teu corpo, mesmo hoje em dia, de vez em quando tenho, agora uso, né? Exatamente. Dá jeito para ver filmes. Mas foi mesmo uma grande ajuda, porque depois a parte respiratória
tens que dormir com uma inclinação Sim. de 30%, portanto ali, como não estava oxigênio, ainda por cima, durante a noite a tua saturação baixa. Uma pessoa normal já baixa, então a nossa ainda baixa a mais nossa, ainda. sim. Então, pronto, teve que ser mesmo. Depois o oxigênio estava mesmo a ficar mesmo ali para o fim dos fins, porque depois da pandemia estava altíssima, então tínhamos que fazer análises para ver quantos litros é que podia levar, porque depois isso não se pode dar assim qualquer Tem de quantidade. ser específico para cada pessoa. Sim. Então foi a ordem que tive, foi em janeiro. Repouso absoluto. Foi depois mesmo de ir à televisão, em janeiro. Sim. E foi mesmo a ordem que tive, foi mesmo ficar de repouso absoluto, e fiquei, portanto, porque a minha médica na altura tinha-me dito que os transplantes estavam parados por causa da pandemia, e depois de um piscar de olhos, parece que, sinceramente, naquelas 2 semanas de repouso, eu nem me lembro, ou seja, eu passava os dias a ver filmes e séries na Netflix. Sim. E deitada. Era a tua vida, era estar em repouso absoluto. Tomar banho era impensável, estava mesmo num estado. Eu tinha o cabelo mais ou menos, já mais ou menos sim. pelo peito. Eu lembro-me mais ou menos, sim. E eu evitava lavar o cabelo, porque só o esforço de lavar o cabelo deixava-me bastante Era cansada. extremamente cansativo, sim. E mesmo sentada, mesmo, porque eu tinha banheira na minha antiga casa e tomava banho sentada, mas mesmo assim era muito, muito difícil. Só o esforço de levantar-te da cama parecia que tinha passado 1001 caminhões por cima de ti. Qualquer atividade dita normal para uma pessoa com a funcionalidade normal dos pulmões, para ti era quase como se fosse, era um cansaço absoluto. Sim. Já não ia à cozinha, por exemplo. Minha casa também não era mesmo deslocar-te dentro da tua própria casa era um esforço, já era. Portanto, tinha que estar muito tempo deitada, sem me levantar, para conseguir depois, por exemplo, ir à cozinha sem ficar cansada. Pronto, é isso. Imagina, antes de ficar em repouso absoluto, para eu ir sair com as minhas amigas ou ir beber café ou o que for, e se fosse à noite, eu tinha que dormir durante a tarde, aí 2 horas, para conseguir estar capaz de às 9 da noite ir beber café, no verão, pronto. Sim. E à 1 da manhã, meia-noite, eu tinha que estar em casa porque já estava completamente exausta. Imagina, íamos passear, porque depois eu também tinha essa opção de não me entregar totalmente à doença. Tipo, gosto de passear como qualquer pessoa, claro. não é? Então, eu para ir passear, eu tinha que sempre levar alguém com carta. Eu levava o meu carro, porque o conduzir era o meu desporto. Portanto, eu não conseguia fazer desporto, então conduzir era era abrir a mente. Era quase como terapia. Sim. Então eu levava o meu carro e sempre que, se fosse preciso, conduzia a outra pessoa, porque, pronto, não podia arriscar ir sozinha sem ninguém, sem carta, que senão, porque depois as dores, o facto de teres dores a respirar, de mal-estar, os músculos, como fazem tanto esforço, o teu corpo faz tanto esforço para tu respirares, os teus músculos começam a ressentir e a ficar doridos e pronto, as dores. É isso. Exatamente. Então a doença condicionava a tua vida em tudo. Sim, em tudo. Em qualquer atividade básica do dia a dia era de se condicionar, inclusive a escola, o trabalho. A escola entrei em 2017, portanto foi na altura certa. Sim. Graças a Deus consegui terminar o secundário com 14, portanto, média, sim. Ainda tive, foi profissional, Sim. mas ainda tive uma boa capacidade de gerir as coisas, porque eu tinha entre 3 a 4 internamentos por ano, portanto, eu levava as coisas para os internamentos, eu levava, portanto, as pessoas mandavam-me. Tinhas aula à distância, quase como foi na pandemia. Sim, mais ou menos isso, sim. Portanto, estudava, depois os meus colegas davam-nos apontamentos, a recuperação, o repor aulas era impensável, portanto, eu fazia trabalhos e era isso, era muito isso, mas graças a Deus consegui agora voltar a estudar. Sim. Como passei tanto na escola, digamos assim, não sei se tenho capacidade ou mesmo cabeça para voltar a estar. Era uma coisa que queria, porque hoje em dia tu precisas dos estudos para qualquer coisa, mas por outro lado estás tão cansada mentalmente do que passaste que não sei se vou voltar. Mas para o trabalho também foi uma condicionante. Portanto, trabalho. Eu comecei logo a trabalhar em 2017, fiz um estágio profissional e não foi propriamente bom, porque
a nível psicológico, houve ali algum bullying. Uma discriminação? Sim, Sentiste discriminada por causa da tua condição? Muito. E basta perguntar por Abrantes que há certas pessoas que sabem o que é que se passou. Portanto, vai morrer, agora não morras aqui, morre em casa. Tua doença cura-se, tu não curas porque não queres. Os internamentos são planeados com a tua médica para atingir para a empresa. Para faltar do trabalho. Quase que hoje rio com isso, é mas surreal. Na altura, para uma pessoa que está literalmente a morrer, é duro. E imagina, em pleno verão, eu comecei a piorar muito, foi aí. Portanto, a doença já é lixada, para não dizer outro nome. Sim. Então, quando tu tens a capacidade psicológica também é muito importante, porque depois se o teu psicológico não está bem, o resto do corpo... O físico também já não está bem. Exato. Se o psicológico não está bem, pior ainda. Exato. Então, era uma coisa fora do normal. Portanto, ou seja, para além de teres que lidar com a doença, tinhas que lidar também com o facto das pessoas... com a discriminação no trabalho. Sim. Portanto, depois foi quando saí, mandaram-me embora. E pronto, foi literalmente o melhor que me podia acontecer, porque de facto não cabia. Não estavas a conseguir. E foi mesmo o melhor que me podia ter acontecido. Portanto, meses depois eu saí em dezembro de 2018. Nesse ano meu pai tinha morrido. E pronto, talvez foi um bocadinho duro, mas 2018 terminou o trabalho, portanto 2019 terminou uma relação. Sim. Tudo seguido. Terminou a relação. Em abril faz um ano em que meu pai faleceu. Eu tiro a carta, tenho a carta no dia, faz um ano em que o enterro, portanto foi tudo muito... E começo a trabalhar mesmo nesse dia. Pressão. Portanto, sim. Numa caixa de pinho doce também. Sim. E foi até setembro de 2019 em que tive que meter a baixa mesmo definitiva, porque não aguentava as dores, portanto eu chorava com dores. E em dias super calmos, horários super calmos da caixa, portanto às vezes o facto de estar sentado e estar ali era eu chorava mesmo com dores. Sim. Chegaram-me a dizer vai para casa. Então tive que meter a baixa definitiva mesmo, porque já não dava mesmo. Foi mesmo o que eu expliquei à minha família: ou eu continuo a trabalhar e morro, porque depois vai acabar, ou então eu fico de descanso e aguento mais uns tempos. Sim. Porque na altura não sabias que ias ser transplantada e... Já estávamos a fins. Sim, estavas no processo de... A minha doença sempre foi um bocadinho na corda bamba. E a minha médica sempre me explicou isso. Nós estamos a fazer isto, 3 exames, para tu estar na corda bamba e a qualquer momento pode acontecer. Portanto, tens de estar preparada para o que pode acontecer. Exatamente. Então foi isso. Então depois de setembro de 2019 foi quando me disseram que iam para mandar para a lista de espera. Em setembro fiquei internada, em novembro já estava lá outra vez, em novembro fiquei nos cuidados intensivos, e foi sempre assim, pronto. Depois até vir a pandemia e a pandemia não fiquei internada, porque não Sim, podia, pelas razões óbvias, porque podias apanhar depois ninguém sabia o que era. Sim. Foi assim um bocadinho complicado para os médicos, porque depois a minha própria médica, eu falo muito com ela e temos uma relação muito boa, a minha própria médica me disse: o que é que eu faço? Eu mando a miúda para internamento ou deixo-a ficar em casa com o risco de... E é muito duro para os médicos terem decidido isso, mas depois ganhamos uma ligação muito especial e calculo que tenha sido difícil essa decisão. Pronto. Mas pronto, mas qualquer das opções era um risco. Era, sim. Então tivemos mesmo que optar pelo melhor. Tenho a certeza que foi. Portanto, consegui engordar na pandemia, mas apesar de estar com 40 quilos, portanto na altura estava com 40 quilos e agora estou com mais de 60. O que é ótimo. Agora tenho que emagrecer. Ironia da vida. Então, em junho de 2020 entraste para a lista de transplantes. Em fevereiro de 2021 ligaram-te a dizer que ias ser transplantada. Sim. Aí pensei que totalmente estavam a gozar comigo, porque havia muita gente a saber que eu estava em lista de espera e eu pensei mesmo que estavam a gozar comigo. Portanto, nós sabemos como é que são. Sim, mas depois de perceber que era a sério, quando caíste em ti, o que é que sentiste? Como é que estavas a lidar com toda essa situação? Sempre comer, porque depois sabia que não podia comer aquilo tudo que eu gosto durante os próximos meses. E eu pensava que ia ficar muito tempo internada, o que não aconteceu.
Portanto, eu pensava que ia ficar meses e meses internada. O que foi totalmente o oposto. E eu apeteci-me comer lasanha. A minha mãe nesse dia tinha ido às compras de Quintés dela e de Twix, tudo aquilo que eu gostava. E eu depois não acabei por comer nada, acabei por comer um noninho, tipo, porque também pensavam que ia voltar para casa. Sim. Que aquilo era tudo, tipo, que ia ser um inverno. Vê lá tu, que eu nem banho fui tomar. Então, ligaram-te em que dia de fevereiro? 6, ou seja, de 5 para 6. 5 para 6, exatamente. Sim. E foste logo operada no dia seguinte? Sim, portanto, nós chegámos às urgências à 1 da manhã, às urgências não, ao Sim. internamento ao hospital à 1 da manhã, ou seja, é dia 6. Às 5 da manhã, disseram para descansar um bocadinho, já tinha feito os exames, os mínimos que são precisos novamente, que é as análises e raios-x, e disseram para descansar. Eu não conseguia dormir, então meti-me até às 4 e tal da manhã em videochamada com os transplantados. E os que estavam em lista de espera também. O que foi ali depois, nós doentes de fibrose quística, os que não são transplantados não podem estar juntos, portanto tem que estar com um distanciamento social. Então os transplantados já se podem abraçar. Sim. Portanto, e depois a ligação de amizade é tanta que as últimas palavras que eles me disseram foi então, com vontade de nos abraçar, e tipo, isso ficou ali no subconsciente, sim. Percebes? Se calhar também por isso é que foste tão calma para o bloco, talvez. Não sei te sei explicar, porque isso e eu lembro-me da sensação, e é uma coisa, nem o coração batia rápido, portanto era uma coisa muito estranha, não te consigo explicar mesmo. Não sei se é coisas do outro mundo, de espíritos, não sei, mas o que é certo é que é estranho. Então depois foste operada, depois... Fui operada, portanto entrei para o bloco às 10h30 da manhã. Despedi-me da minha mãe, a minha mãe ficou-me com as minhas coisas, telemóvel e essas coisas todas. Então, e depois eu lembro-me de acordar e falar com a minha mãe no dia seguinte, só me lembro desta memória, quando estava ainda, já me tinham tirado do tubo de ventilação. E eu lembro-me de lhe meter da enfermeira, porque depois estávamos em pandemia, não podia haver visitas, não é? Sim. Então eu lembro-me da enfermeira, ver a enfermeira meter o telemóvel num saco de plástico e ela dizer, eu não estou a fazer nada, se alguém disser uma coisa destas é mentira. E ela pôs o telefone ao meu ouvido e eu lembro-me de chorar. É a tua primeira memória depois do transplante? Sim, sim, e cada vez que eu falava com a minha mãe por videochamada, porque depois o hospital disponibilizava o tablet para fazermos videochamada, eu chorava. Porquê? Porque no fundo eu queria abraçá-la, porque depois estava numa situação, ainda hoje, tipo, lembrar a sensação pode ser nervosismo, sim. mas depois é uma sensação em que tu venceste. Sim. Literalmente tu venceste e isso dá-te uma emoção muito grande. Qual é que foi a sensação de respirar sozinha pela primeira vez em tantos anos? Eu lembro-me de dizer isto na chamada da minha mãe, eu não sei o que fazer a tanto ar. Eu não sabia respirar. Nós, depois da transplante, percebemos que nunca soubemos o que era respirar corretamente. E tiveste mesmo que aprender a respirar como tiveste deve ser. Fazer fisioterapia. Sim, logo no segundo dia já estava a fazer. E eu, não, quero dormir. Pronto, foi logo no segundo dia, foi logo ali que começar. Então, o fisioterapeuta não me dava descanso. E o que é que depois mudou na tua vida? Depois diz para casa, o que é que depois mudou na tua vida? O que é que mudou no teu dia-a-dia? A alimentação foi o principal. Não posso comer isto, não posso comer aquilo, não posso isto, não posso... Imagina, no primeiro ano não podia comer saladas. Sim. Tudo o que era fruta tinha que ser desinfetada. Legumes, mesmo para cozinhar, tinha que ser desinfetados. Foi muito isso durante o primeiro ano. Agora, hoje em dia, já posso comer salada. Tenho que a desinfetar porque é um alimento que eu vou comer cru. Imagina, carnes mal passadas, que era a minha perdição. Não vou poder comer mais. Então, prefiro não comer porque prefiro depois ficar com o sabor ou lembrança do que é. Mais sushi não posso comer porque é cru. É cru, embora que não gosto. É das coisas que não posso comer. Ao menos isso não gostas. Exato. Morangos. Sim, não podes comer morangos. Não posso comer. A desilusão da minha vida, mas pois é, não podes, não há necessidade. Marisco, por exemplo, se eu comer marisco tem que ser em casa, ou mesmo arroz de marisco, por exemplo, tem que fazer em casa. Se eu vou comer fora, o que é indicado? É comer batatas fritas e carne, porque é coisa que é feita na hora. Sim.
vai a altas temperaturas, não há o risco de bactérias de infecção. Portanto, é muito isso. Então, o que é que eu prefiro comer em casa? Eu gosto muito de comer fora, gosto mesmo muito, mas depois também fico a pensar, vou comer aqui batata frita, ok, é bom, mas podes comer em casa. E para além da alimentação, o que é que mudou no teu dia-a-dia? Os meus amigos, principalmente, até. Houve muita gente que se afastou, porque depois... Coisas da vida, as coisas acontecem, não se guarda rancor nem nada disso, mas tu depois começas a perceber quem é que são aquele tipo de pessoas em que são teus amigos que estão sempre e aqueles que são teus conhecidos para ir beber café. Sim. Percebes? É muito isto, mas está tudo bem, portanto, continuo a falar com as pessoas, acho que a educação também é um bocadinho isso. Sim. Pronto, não há aquela ligação já que havia, pronto, mas está tudo bem. E as atividades agora diárias já não tens aquele cansaço? Já faço a minha cama. Faz a tua vida normal já praticamente. Já faço a minha cama, já faço exercício, com muito custo, mas pronto, porque odeio. E já posso conduzir sem dor, já posso ir aqui e ali sem passear, sem me cansar. Respirar e tomar um banho. Acho que isso é das sensações. Porque quando tu perdes quando tu tens um período de longo tempo em que não consegues fazer uma determinada coisa, uma tarefa básica, quando tu podes realmente fazer sem te cansar, quase preferes estar ali 5 horas. Porque não te cansas. Ou seja, o que para nós é uma atividade normal do nosso dia-a-dia, para ti, agora poder fazer isso é uma vitória, é quase um milagre. Sim. Então, depois do transplante, pode-se quase dizer que te foi dada uma nova vida. Totalmente uma nova vida. Inicialmente, nos primeiros tempos, eram os enfermeiros e auxiliares que me davam bem. Era raro as mulheres nos cuidarem de si. E nesse aspecto tens que ter a mente muito aberta. Sim. Porque depois nem sempre é fácil. Mas é tipo esquecer. Sim. Pronto, por causa dos dentes, da cicatriz, essas coisas todas, tem que se ter bastante cuidado. Então, inicialmente, nos primeiros tempos, eram eles que me davam bem. Isso foi assim um bocadinho, talvez deste processo todo foi um bocadinho a parte mais dolorosa. Depois eu sou uma pessoa muito ansiosa, tipo, eu quero as coisas todas para ontem, quero fazer tudo sozinha. Sim. Então aí foi a parte mais, talvez a parte mais, não é difícil, mas diferente, porque é tudo aquilo que eu não estava habituada. Eu não deixava a minha mãe dar-me bem, mesmo nos períodos mais críticos, eu queria fazer tudo sozinha. E isso, pronto, mas é manter a mente aberta e pronto, tudo bem. E com esta vida nova que te foi dada, quais são os teus sonhos? O que é que tu sonhas? O meu sonho é voltar à Disney. Já fui à Disney pela Terra dos Sonhos, em 2010, e quero lá voltar com as minhas capacidades, tanto o fruto do meu trabalho, porque isso eu acho que será uma vitória muito, muito boa, porque é sinal que eu posso trabalhar, percebes? Com a tua independência. Sim. Ter a minha independência, então, é mesmo o meu maior sonho. Embora eu tenha o meu carro e que seja meu e que seja eu que o sustente, mas... é completamente diferente, sim, são independências diferentes, digamos. Qualquer jovem sonha com isso, mas percebes, quando tu tens aqui uma outra indicação, tens a tua independência e fazes as tuas coisas sozinho, é uma coisa, uma sensação inexplicável, tão boa que não consigo descrevê-la. E depois de tudo isto, quem é a Maria? Como é que tu defines a Maria? Olha, eu não gosto muito de dizer isto, mas tenho várias pessoas que me dizem e que depois estou a pensar que é verdade. E foi nisso que eu escrevi no resumo de 2021, porque foi literalmente o ano da minha vida. Fui transplantada, soube o que era respirar, o que era andar sem te cansar, voltei a amar sem medo de morrer. Portanto, isso foi. E voltaste a sentir amada, depois nem toda a gente aceita esta condição e a doença, e voltaste a sentir amada é uma coisa inexplicável. É a pessoa cuidar de ti, não te deixar desamparada. E isso é uma coisa muito, muito boa, uma sensação protegida, percebes? Não é que ninguém tenha de proteger, mas sentes-te bem. É um bocadinho isso. E depois o facto de poder voltar a trabalhar, portanto, ter independência, embora o meu primeiro trabalho foi no laboratório, mas
foi bom, portanto, foi uma coisa boa, porque era, portanto, falar, o que eu estive a fazer, que era falar ao telefone, e o que eu faço atualmente, que é falar ao telefone, era impensável, porque eu ficava muito cansada. Então, hoje em dia é ótimo poder fazer isso tudo com esta nova Maria, que eu costumo dizer que sou guerreira da minha vida. Não há mais ninguém da minha vida que seja melhor que eu, porque é ter uma força e uma fé inabalável, porque tive que ter muita. Se eu pensar bem, se eu relembrar tudo o que passei até hoje, seja a nível de saúde, seja a nível pessoal, é isso. É mesmo uma força inexplicável. Tu não sabes de onde é que vem. Não sabes mesmo. Tu pensas onde é que vai buscar tanta força. Não sabes. Não sei. Eu costumo dizer que o transplante foi na altura certa. E eu acho muito, tanto... Aliás, depois do meu pai morrer, houve muitas coisas em que... há muita gente que, pronto, que pode não acreditar nisto. Nem eu bem acreditar, mas há coisas que não consegues explicar. Depois do meu pai morrer, o facto de eu sair de um trabalho tóxico, tirar a carta, começar a trabalhar, tirar a carta no dia em que fazia um ano que tinha enterrado, começar a trabalhar nesses dias. Achas que foi o teu pai, de certa forma, que... muito inexplicável. Sim. Portanto, e o facto de ter entrado na lista de espera, ser transplantada naquela altura com 17.000 casos, portanto foi... Acreditas que foi o teu pai, de alguma forma, que... Foi um anjo da guarda, eu acho que sim, porque o meu pai não foi o melhor pai do mundo em vida. E eu acho que foi pai, literalmente. De alguma forma tentou compensar-te depois da vida. Sim. Não foi mesmo o melhor pai do mundo. E eu costumo dizer que ele faleceu com cancro. E, portanto, era a única pessoa com quem me conseguia compreender, porque eu lembro do meu pai dizer que se sentia a morrer. Portanto, e depois de ele morrer e de eu estar realmente assim, era isso que eu dizia à minha mãe, portanto, e era isso que eu falava muito. O meu pai era o único que me iria compreender. Não sei se foi uma forma de eu me compensar, se foi outra coisa qualquer, ou se realmente Deus existe e está cá para nos ajudar. Não sei, mas que foi uma coisa do outro mundo, foi mesmo. E quero acreditar que foi. Sim. Que foi algo para me compensar. Pronto. És uma pessoa feliz? Muito. Muito. Claro que há momentos de angústia, de ansiedade e porque é que eu sofri tanto para depois sofrer isto? Claro que sim. E acho que qualquer pessoa também pensa isso. Sofrer com o que sofrer. Mas é pensar que se sofreste tudo o que sofreste para chegar até aqui é porque és capaz e porque tem que acontecer. Não vale a pena estar muito a pensar porque é que está a acontecer comigo, porque é que aconteceu comigo, porque tantas vezes pensas isto, porque é que eu tinha que ter esta doença, se há tanta gente a inventar isto e aquilo. Há milhões de casos de fraudes, de tenho cancro e preciso de ajuda, não é? E depois tu pensas, porra, tu tens uma doença chata e grave e rara e não a pediste para ter. E há pessoas que andam aí a fazer fraude e tudo mais. Exatamente. Mesmo nas escolas. Portanto, quando andava na escola, eu ficava internada e no dia em que tinha alta, no dia a seguir eu estava na escola a ir para as aulas, no horário normal. Sim. Isso, eu via pessoas da minha escola, conhecidas, o que fosse, tenho uma dor de cabeça, não apetece ir às aulas. E isso era frustrante, porque depois tu querias tanto ter uma vida normal que depois vias pessoas a inventarem coisas sem jeito nenhum só para não ter uma vida. Responsabilidade. Sim. Era um bocadinho isso, mas de resto, claro que também via disto preguiça. Sim, sou uma pessoa, claro, sim. Sou humana, também erro, claro que sim, mas era muito isso que pensava. Então, e hoje tento mesmo ter a minha independência emocionalmente também, porque a parte emocional é muito importante, principalmente depois do transplante. As pessoas perguntam muito como é que é lidares com a questão de que sofres um transplante de alguém que não está cá. E é dizer mesmo, é porque tinha que acontecer e costumo dizer, claro que eu tenho que dar valor a esta nova vida e agradecer por esta nova vida.
Mas eu acredito que a pessoa que foi uma dadora ou dadora fez a parte dela, fez a missão dela, que foi salvar a vida de alguém. Portanto, eu apelo sempre que sejam dadores de órgãos, por isso mesmo, porque nunca sabes quem é que estão... Quem é que precisa. Sim. Ok. Olha, Maria, muito obrigada pela disponibilidade e participação. Espero ter ajudado. Sim, muito. Ficamos por aqui. Espero que gostem. Até ao próximo episódio.